Relatório dos Potter chegando. 0700 Zulu. Inimigo detectado. Posição na grade, GN 034545. Centro de direção de tiro do batalhão designa a missão de tiro para a bateria Atmos. Olá, seja bem-vindo. Se gosta de assuntos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Observador avançado confirma múltiplos impactos simultâneos no alvo. Alvo destruído. E ainda falando de relações comerciais com Israel, mas agora envolvendo o Brasil. Com o aval do presidente Lula, o Exército Brasileiro vai fechar a compra de 36 veículos blindados de uma empresa israelense, mesmo após discordâncias entre o governo brasileiro e o de Netanyahu envolvendo a guerra em Gaza. Nós mostramos no início da semana, você lembra, que a licitação vencida por uma empresa israelense provocou uma oposição entre o Ministério da Defesa e o Partido dos Trabalhadores. O analista Caio Junqueira apurou essa história e traz as atualizações. Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. É isso aí, né? O presidente Lula acabou avalizando ali essa compra, né? E o Exército vai fechar essa licitação mesmo de 36 veículos blindados de combate da empresa israelense Elbit Systems, né? Esse resultado da licitação foi anunciado, você já falou aí, Márcio, no começo da semana, o valor pode chegar perto de R$1 bilhão. Só que o que aconteceu depois que o Exército Brasileiro anunciou o resultado da licitação com a empresa israelense em primeiro lugar? Segundo me relataram ali, fontes militares, fontes do governo, o presidente Lula acabou avalizando essa compra, apesar da oposição de setores do PT e do governo a ela, né? Eles defendiam que o contrato fosse fechado com uma empresa ligada à China, né? Uma empresa chinesa que também participou dessa licitação, ficou na lista dos 4 primeiros colocados ali na reta final. Só que o Lula, nessa conversa que ele teve, ele acabou avalizando a compra, né? Por quê? Porque ele foi alertado que o processo licitatório, uma licitação internacional, foi rigoroso e que a empresa de Israel que venceu a licitação ofereceu as melhores condições, os melhores preços e tem a melhor tecnologia, é praticamente um consenso que é a que melhor tem o produto a ser oferecido. E o presidente Lula, pelo que eu pude apurar, apenas pediu, sigam a lei, né? Os setores do PT, Márcio, eles defendiam essa empresa chinesa. A gente sabe que o PT tem se aproximado bastante da China, teve uma delegação chinesa muito grande, o presidente do partido, Gleisi Hoffmann, foi para lá em abril. O ano passado também, em 2023, teve aquela delegação, aquela visita do presidente Lula à China. Então, havia uma expectativa, né, do partido para que essa empresa chinesa vencesse, né, e levasse mesmo depois do anúncio do Exército. Mas aí teve uma conversa, o Lula acabou atendendo a opção dos militares. Mas desde quando o PT é especialista em compra de material bélico? Exatamente. É uma questão ideológica apenas? Essa é uma grande questão. E evitar que opções ideológicas e políticas afetem decisões técnicas, porque essa licitação foi uma decisão técnica, né? Tem todo um relatório lá muito rigoroso sobre isso. E é interessante que o presidente Lula acabou não permitindo que esse tensionamento diplomático com Israel afetasse. Por quê? Porque
o Lula é persona não grata, considerado pelo governo israelense, né? A gente tem feito essa cobertura aqui. Então tem uma indisposição aí. Só que é aquele negócio, né, Márcio? Para quem mexe com armas, é melhor que quem decida sobre armas seja quem use as armas, né? Em um evento recente da Confederação Nacional da Indústria, o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, fez uma declaração reveladora. Ele destacou que decisões cruciais da pasta da defesa estão sendo influenciadas por questões ideológicas do governo. O exemplo mais concreto foi uma licitação vencida pela empresa israelense Elbit, que ficou travada devido a pressões políticas relacionadas com questões ideológicas. Essa licitação foi vencida em abril deste ano, referente à venda de 36 obuseiros israelenses para o Exército Brasileiro, com o TCU, o Tribunal de Contas da União, confirmando a vitória israelense em setembro deste ano, dizendo que não há nenhuma restrição nas leis brasileiras que impeça a compra de material militar proveniente de um país que esteja em situação de conflito armado. A licitação, avaliada em R$1 bilhão, prevê a compra de 36 obuseiros autopropulsados Atmos de 155 mm da israelense Elbit. Trata-se de um veículo ágil e veloz, capaz de disparar projéteis que, dependendo do modelo, podem atingir alvos até 40 km de distância e com uma cadência de tiro impressionante que pode ser de até 9 disparos por minuto. Para o Brasil, que opera obuseiros antigos e em sua maioria desatualizados, a aquisição do Atmos era vista como essencial no processo de modernização da nossa artilharia. No entanto, apesar dos israelenses terem oferecido o equipamento tecnologicamente mais avançado pelo melhor preço e com o melhor pacote de manutenção, e apesar do TCU ter declarado em setembro que não há nenhuma lei que impeça o Brasil de adquirir sistemas de defesa de países em conflito, o ministro Múcio disse que, por questões ideológicas, o governo do presidente Lula está impedindo o seu ministério de avançar com a compra. Isso revela um caso de antissemitismo do governo brasileiro ou é apenas um boicote não oficial e não declarado de Lula contra o Estado judeu? E por que esse posicionamento do governo brasileiro é tão perigoso e danoso para a nossa defesa? Quando falamos de defesa nacional, a principal prioridade de qualquer governo deve ser garantir que as suas forças armadas recebam os melhores equipamentos disponíveis no mercado. Seja para a modernização do Exército, Marinha ou Força Aérea, a qualidade e a eficácia das armas, munições e tecnologia adquiridas devem estar sempre em primeiro lugar. Mas, no caso do Brasil, o que temos é uma questão puramente ideológica, sobrepondo-se à eficiência e à necessidade estratégica da defesa. Ao ignorar o fator técnico e focar na identidade dos fornecedores, o governo compromete a sua própria capacidade de garantir a melhor defesa possível para o país. Isso também gera implicações diplomáticas. Ao adotar uma postura como essa, o país pode estar arriscando relações internacionais importantes. Israel, por exemplo, é um dos maiores exportadores de tecnologia militar avançada e um rompimento por motivos ideológicos pode afetar futuros acordos, tanto com Israel quanto com outros parceiros que veem esse tipo de atitude como inaceitável, como é o caso dos Estados Unidos. Além disso, essa atitude cria um precedente perigoso. Se um governo começa a recusar acordos militares por motivos de religião ou etnia, isso pode gerar desconfiança em futuras licitações, com empresas relutando em participar, temendo discriminação. E no final, quem sai perdendo é a própria defesa nacional. Como eu disse no início, o ministro Múcio declarou que o motivo é ideológico, mas não está claro se essa decisão do governo Lula é motivada por uma ideologia puramente antissemita ou se é um boicote brasileiro não declarado. Nada impede o governo brasileiro de declarar um boicote a Israel, seja por qual motivo for, mas é importante frisar que isso não foi feito. E como o Tribunal de Contas da União disse em setembro que não há nenhuma lei proibindo o Brasil de adquirir itens de defesa de países em conflito, como é o caso de Israel,
a questão do antissemitismo estatal ganha força. O antissemitismo tem uma história trágica e dolorosa, marcada por séculos de perseguição. Hoje, a comunidade internacional condena firmemente qualquer forma de discriminação baseada em religião ou etnia. E quando um governo faz esse tipo de declaração, ele está legitimando preconceitos que deveriam ser combatidos e não promovidos. É importante lembrar que o ministro Múcio disse textualmente que Israel, a terra dos judeus, venceu a licitação e que por motivos ideológicos o seu ministério não pode avançar. Portanto, o argumento de que, por serem judeus e por causa das tensões em Gaza ou no Líbano, o contrato não deve ser aprovado, é uma falácia perigosa. O conflito no Oriente Médio é uma questão complexa que envolve muitos fatores, mas isso não pode ser usado para justificar um boicote generalizado. E aqui entra uma outra questão moral. Quando o Estado adota uma postura discriminatória, ele está normalizando o preconceito. Isso pode levar ao aumento de tensões sociais internas, à marginalização de minorias e ao aumento de atos de ódio contra essas comunidades. E a história nos mostra o que acontece quando o ódio é institucionalizado. Diante de todas essas questões, fica claro que o Brasil precisa de uma política de defesa que equilibre suas necessidades estratégicas com as realidades geopolíticas e ideológicas. Mas como fazer isso? O maior desafio que o Brasil enfrenta hoje é como separar as pressões ideológicas das decisões estratégicas de defesa. A segurança do país deve ser prioridade, mas como alcançar isso em um cenário tão polarizado? Esse tipo de interferência revela uma crescente dificuldade em separar as decisões estratégicas de defesa das disputas ideológicas. Historicamente, a defesa de um país deveria se basear nas melhores opções para garantir a sua segurança e soberania. No entanto, o que estamos vendo no Brasil é um cenário onde as visões políticas e ideológicas influenciam diretamente essas escolhas. Se gostou, dá uma curtida, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.